Olá, estamos em mais um episódio do Acordo Entre Nós e hoje trago um tema que é de grande valia. Não só relacionamentos importam, mas também aqueles relacionamentos de trabalho. Costumo dizer que nenhum CNPJ vale o nosso CPF. Recebo aqui hoje uma amiga advogada trabalhista, Rayane Raiol. Ela é mestre em Direito, pesquisadora e professora universitária e é expert em Direito do Trabalho. Rayane, muito obrigado. É um prazer imenso ter você aqui, contribuindo com esse programa, contribuindo com quem está assistindo, para trazer um pouquinho de informação sobre assédio moral, ambientes tóxicos de trabalho. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu amigo. É uma grande honra e satisfação estar aqui ao seu lado para que a gente possa debater um tema tão importante para todas as pessoas, né? Desde aquele que trabalha em um ambiente mais corporativo ou aquela pessoa que está mais ligada a um ambiente de trabalho mais dinâmico, mais livre. Então, é um direito, né? O direito do trabalho, sobretudo ligado a essas questões de saúde mental, é um tema de muita valia, sobretudo no contexto que a gente vive hoje, que é um contexto hiperconectado, em que a gente está todo o tempo ali ligado no celular, no computador, no iPad. Então, a gente precisa saber até que ponto vai esse limite, né, entre a nossa vida pessoal e o nosso trabalho. Rayane, o que seria um ambiente tóxico no trabalho? Como é que você considera um ambiente tóxico? Assim, o que é que você tem visto na sua prática? Eu sei que você tem mais de uma década de experiência no direito do trabalho, que trabalha bastante com essa questão. O que seria esse ambiente tóxico no trabalho? Um ambiente tóxico seria aquele ambiente em que, antes de mais nada, é importante esclarecer o seguinte, que o ambiente de trabalho ele é um tipo de meio ambiente. O meio ambiente ele deve ser sadio, seja o meio ambiente ecológico ou o meio ambiente em que a gente vive inserido em um contexto físico. Então, um ambiente de trabalho tóxico é aquele ambiente em um contexto de pressão exacerbada, seja para atingir metas ou uma cobrança a um título mais exagerado, muitas vezes ali realmente agredindo a integridade psíquica e até física, né, em alguns casos, do Sim. trabalhador. Então é aquele ambiente em que a gente vive num contexto contínuo de pressão. E pressão no ambiente de trabalho corporativo é normal, né? A gente trabalha com metas, trabalha com pressão. Mas o que não é normal é aquela pressão realmente exagerada, com ameaças muitas vezes de demissão, com xingamentos, com palavras realmente de cunho mais humilhante, de forma a explorar o trabalhador e atingir o seu desempenho, atingir o seu rendimento. Fala-se muito, Rayane, em assédio moral no trabalho. Eu vejo assim algumas decisões, algumas reportagens nas redes sociais. O que é esse assédio moral no trabalho? Pergunto porque as pessoas acreditam muitas vezes que assédio só acontece, por exemplo, de um gestor com um inferior ou de um gestor com uma pessoa do gênero feminino. O que é esse assédio? O assédio moral nada mais é do que um conjunto de condutas repetitivas e prolongadas no tempo. Então, a princípio, uma única conduta não caracterizaria um assédio moral, mas quando ela começa a se repetir e se prolongar no ambiente de trabalho, realmente com o intuito de rebaixar o trabalhador, de oprimi-lo, muitas vezes de colocá-lo de escanteio, então tornando realmente o ambiente de trabalho de uma forma em que ele fique mais hostil, com uma cobrança humilhante, uma exposição desnecessária do trabalhador. Traz alguns exemplos, Raine, para a gente. Xingar o trabalhador, chamá-lo muitas vezes de burro, incompetente, dizer que tem alguém ali que está querendo aquela vaga, ameaçar o trabalhador de demissão, fazer uma espécie de geladeira, né? Colocar o trabalhador para desempenhar tarefas que são mais simples das que aquele costuma já desempenhar. Então, fazer ali uma espécie de despersonalização do trabalhador no ambiente de trabalho. Desse mais de uma década de prática que você tem, qual foi a situação mais esdrúxula que você viu de assédio moral, assim, que, poxa, isso aqui me chamou a atenção, algum caso que você tenha atuado? Nossa, temos vários casos, né? Assim, tanto os que eu acompanhei, né, de clientes, como de notícias que a gente vê por aí. Mas, assim, um caso que me marcou muito foi de um grupo, né, de trabalhadores em que eles eram
submetidos a uma carga horária muito extensa no trabalho e, inclusive, o chefe dele, de um cliente meu específico desse grupo, ele acompanhava o meu cliente até mesmo ao banheiro. Então, quando ele ia ao banheiro, ele entrava no banheiro e estava lá fazendo, enfim, né, as necessidades, e o chefe ao lado do banheiro, batendo na porta e perguntando as coisas relativas lá ao trabalho, né? Então, não deixava ele em paz. Inclusive, é uma forma de assédio também muito comum, né? Controlar as idas ao banheiro, etc. Então, esse trabalhador, ele adoeceu muito, ele tinha um cargo elevado na empresa, ele ganhava bem, mas realmente entrou num contexto de um trabalho que ele não tinha nenhum tipo de descanso, até mesmo para poder fazer suas necessidades, né? E ele e os colegas também eram inseridos num contexto de pressão por atingimento de metas tão grande que, ao final do mês, né, em que eles viam lá as metas, se tinha uma reunião em que eram expostos os resultados em conjunto de todos, o que é também uma prática de assédio, né? A exposição em ranking, sobretudo na frente dos outros colegas, com cores diferentes, amarelo, vermelho e verde, né? E aqueles que não conseguiram atingir as metas eram expostos a pagar uma prenda, no caso deles, a fazer flexões. Então, na frente de todos os outros. Como se fosse até ali um cunho de brincadeira, mas que não é uma brincadeira, né? A gente sabe que, na verdade, forçar o trabalhador na frente de outros a fazer qualquer procedimento por não ter atingido uma meta, seja físico ou, enfim, qualquer outro tipo de, digamos assim, uma prenda, né, um pagamento, não é algo permitido pela nossa legislação, pelo nosso ordenamento jurídico. Você falou aí a questão do banheiro, essa questão do controle de tempo ao banheiro. Eu já cheguei a ver algumas reportagens sobre essa questão. Existe um tempo mínimo, ou é livre? A empresa, de repente, pode colocar algum termo de conduta que determine que a pessoa só possa ir no banheiro X vezes ou passar tanto tempo? Existe algo sobre isso? Não, a empresa não pode determinar um quantitativo de vezes máximas, né, que o trabalhador pode ir ao banheiro, até porque isso é muito fisiológico de cada um. Tem pessoas que têm mais necessidade de ir, outras menos. E controlar o tempo realmente ali de forma incisiva em que se passa dentro do banheiro também não é permitido. Pode-se criar um código de conduta pedindo para evitar, assim, por exemplo, né, todos os dias passar ali um tempo exacerbado, meia hora, 40 minutos, até porque já existe um intervalo intra-jornada, né, que é um intervalo para refeição e descanso, em que o trabalhador vai poder ir ao banheiro, vai poder fazer, almoçar, descansar um pouco, fazer algo de cunho mais pessoal no seu tempo livre. Entendi. Tu falou aí a questão da pagar prenda, né, que de repente fazer flexão e etc. Eu tenho visto muito em tempos de internet as famosas dancinhas, Sim. né, na inauguração de lojas ou dancinhas para vender algum produto. O que é que a legislação tem entendido sobre essas dancinhas? Sim, ótimo ponto. Inclusive até tem um vídeo, né, falando sobre isso. Mas o que se impõe é que o trabalhador concorde. O trabalhador não está obrigado a fazer esse tipo de vídeo, né? É muito comum, a gente sabe que para engajamento nas redes sociais, quanto mais interação ali tiver e cômico for, melhor, né? Mas a empresa não pode obrigar o trabalhador a fazer esse tipo de vídeo. Então ele tem que concordar, certo? E uma vez ele concordando, que se indica que faça até por escrito, para depois evitar, né, que ele venha a alegar alguma questão judicialmente, ainda que ele concorde, indica-se que a empresa tome todos os cuidados necessários para que ele não venha a se machucar durante uma gravação dessas, porque eu já vi vídeos de trabalhadores pendurados ou se jogando ali dentro de algum local, assim, faz até um corte com uma imagem real, assim, de alguém dando um chute, ou ele caindo no buraco, caindo em alguma coisa, e aí eles estão se arriscando ali, né? Então, se acontecer algum acidente com o trabalhador, ainda que ele concorde, a empresa será diretamente responsável por qualquer dano que ocasione a ele. Então, é importante ter essa proteção e que o trabalhador concorde. Caso ele não concorde, ele não é obrigado a realmente a fazer. E aí eu vou fazer aquele papel do advogado do diabo. Beleza, ele tem que concordar, mas como é que você, empregado, vai dizer que não concorda em fazer algo que depende, né, ali o seu sustento, é seu emprego, porque
como você bem colocou, e assim, tem coisas realmente perigosas e tem coisas realmente vexatórias, né? Às vezes eu Sim. vejo alguns vídeos, assim, passando nas redes sociais, de um funcionário ou a funcionária tá de forma vexatória. E aí esse funcionário, como é que ele vai não concordar com o negócio? É difícil, né? Na prática, realmente, a maioria teme até mesmo perder o emprego, né? Então, ele tem essa liberdade. Caso ele se imponha e o empregador venha a fazer alguma medida, né, contra ele, vir a demiti-lo ou fazer algum tipo de represália por isso, o trabalhador poderia até alegar uma dispensa discriminatória, né, pedir danos morais por ter sido demitido por isso. Ou seja, cada caso é um caso, mas, Justamente. obviamente, tudo precisa ser analisado, né? Não é uma É. receita de bolo. Raine, você falou que é a questão do assédio moral, do silêncio, de repente do isolamento, ou de situações vexatórias. E aí eu te coloco, e também você falou a questão dos rankings. Aí dos rankings me lembrou metas. Sim. E tem muitas empresas, né, principalmente grandes empresas, que trabalham com metas. E para alguns metas abusivas, para outros metas normais. O que seriam essas metas abusivas, né? Porque na legislação, me corrija se eu estiver equivocado, não existe uma determinação o que é abusivo, o que não é. Na letra Sim. da lei Uhum. realmente não existe. Existe aí nas decisões. O que é considerado uma meta abusiva? A meta abusiva é justamente aquela meta que ultrapassa o bom senso na forma de ser cobrada, né? A cobrança existe, como falei anteriormente, existe no ambiente corporativo. Mas a partir do momento em que ela é cobrada de uma forma que venha a ter uma pressão tão grande psicológica, né, para que ela seja alcançada, e caso não se alcance, o trabalhador possa vir a sofrer uma consequência, isso seja verbalizado, que é aquela cultura do medo, né, a cultura do terror, está muito ligado com o assédio moral organizacional, que é justamente aquele assédio sistêmico, voltado para a empresa e os empregados como um Todos todo, sofrem. né, todos sofrem, exatamente. Então a meta abusiva, ela vem a partir do momento em que a pressão do medo ali, a cultura do medo é imposta. Se você não alcançar, tem gente querendo, olha a fila do Cine, olha a carteirinha azul, né? Então tem muita gente querendo a sua vaga. Se você não alcançar essa meta, você vai ser demitido, a gente vai ter que fazer um corte. E muitas vezes cobrar essa meta fora do horário de trabalho, cobrar no momento de descanso, no final de semana, o que vai vir a ferir o que a gente chama de direito à desconexão, né? Que é quando o trabalhador ele tem o direito de descansar, de se desconectar do ambiente de trabalho. Todos nós, né, temos esse Sim, direito, com principalmente os certeza. trabalhadores. E eu Exato. acho que em épocas de rede social, de internet, de celular ali com a gente 24 horas, eu acho que até mesmo a gente, enquanto pessoa, acaba se esquecendo que a gente precisa desconectar, Justo, com né? E aí certeza. eu sempre falo que, assim, o trabalho é algo que é uma parte da nossa vida. Eu falo que trabalho é uma parte, relacionamentos afetivos é outra, e aí vem as outras partes da vida. Porque penso que sem trabalho as pessoas não conseguem viver, sua grande maioria. Então você acaba, nessas situações de metas abusivas, o trabalhador tendo a sua autoestima abalada, Sim, e pode até chegar a uma aversão ao trabalho, né? E aí nessa questão de aversão ao trabalho, existe hoje, no direito do trabalho, uma síndrome. Queria que sim. você falasse pra gente que síndrome é essa, como é que ela é caracterizada, né? Recentemente, acho que aquele do ano passado para cá, ela faz parte das doenças assim de afastamento previdenciário e Isso. etc. Então foi um marco porque é algo que psicologicamente é medido por questões psicológicas. Não existe uma matemática. Ah, isso aqui você está doente, diferente de uma doença física e etc. É de fato, como eu falo, uma doença emocional. O que seria, Rayane? A síndrome de burnout, né? Ela é a síndrome do esgotamento profissional. Burnout, do inglês, vem de explosão. Então é quando o trabalhador realmente ele se esgota tanto do trabalho que ele não consegue mais trabalhar. A OMS reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional através da CID-11, né, da Classificação Sim. Internacional de Doenças. Então, ela entrou no rol realmente das doenças já ligadas ao trabalho. Então, quando alguém recebe esse diagnóstico, já está claro que é fruto do trabalho, do ambiente de trabalho em que ela está inserida. Então, ela entra diante ali de um contexto de esgotamento mental, físico. Muitas vezes o trabalhador não consegue mais
ter aquele contato no trabalho, não consegue mais nem olhar para o seu chefe, seu supervisor imediato. E aí vem aquela crise, né, de identidade, de não se sentir muitas vezes suficiente, de não se achar mais bom no que faz. E geram aí diversos sintomas ansiosos, né, e depressivos. Então, a síndrome de burnout, ela vem crescendo cada vez mais. Nós tivemos aí, desde 2023 para cá, um aumento, segundo algumas pesquisas que foram feitas junto à Justiça do Trabalho e à Previdência Social, nós tivemos um aumento de 30% a 40% no número de casos de afastamento por essa classificação, né, por esse diagnóstico. E aí a Justiça do Trabalho realmente precisou ter um olhar mais cauteloso para esse tipo de demanda. Eu vejo muito que nessa síndrome, a pessoa que tem ela geralmente consegue ter uma vida normal, porém quando se relaciona ao fato do trabalho, essa pessoa, como você falou, tem uma aversão e aí acaba entrando com sintomas ansiosos, depressivos. Deixa eu te jogar aqui uma pergunta. Como é que você vê a síndrome de um patamar? Porque, por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente de trabalho, de repente corta uma mão, quebra um pé, você está ali vendo que aquela pessoa não pode exercer um trabalho. E aí tem um afastamento previdenciário e etc. E aí, quando tem a síndrome, o que é que acontece? A pessoa se afasta daquele trabalho. Aquele trabalho é o que causa. Sim. E não necessariamente um outro trabalho. Por exemplo, eu já vi situações, na verdade, em que a pessoa trabalhava num cargo de gestão e ela tinha em paralelo um pequeno negócio em casa. E aí ela foi afastada pela síndrome e etc. Só que ela tinha aversão ao trabalho que ela fazia, mas não ao trabalho que ela fazia, digamos assim, por fora. Como é que tu enxerga isso? É uma realidade, né? Assim, porém, na prática judicial, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Porque realmente, para se reconhecer um diagnóstico de burnout e gerar o afastamento previdenciário superior a 15 dias, que é um afastamento que depois vai gerar uma estabilidade, inclusive, no emprego, é como se realmente o trabalhador ele não pode trabalhar naquele período, né? Ele não consegue trabalhar. Então, ele está afastado temporariamente, né? Depois ele pode trabalhar em outras áreas. Mas eu não me indico, né, assim, judicialmente falando, se a Justiça do Trabalho observar que ele está bem para trabalhar, pode realmente vir a prejudicar o andamento processual de uma ação trabalhista que vise o direito à estabilidade, ao dano moral e outras questões aí correlatas. Então eu teria um pouco de cuidado, né, assim, com esse retorno ao mercado, digamos assim. Mesmo que de forma paralela. Mesmo que de forma paralela. Existem decisões judiciais que, quando observam que o trabalhador está trabalhando em outra coisa, não concede realmente a indenização ou até mesmo o INSS. Eu já, inclusive, vislumbrei um caso mais ou menos nesse sentido. Né? Eu trabalhei um tempo defendendo alguns bancos e me lembro muito bem de um caso de um trabalhador ainda estava se começando a falar de burnout. E aí teve um trabalhador que se afastou do trabalho, alegando a pressão exacerbada no ambiente bancário, né, por metas, se afastou pelo INSS, diagnóstico de depressão crônica, depressão profunda, e aí descobriram, durante o período que ele estava afastado, que ele tinha aberto um food truck de sushi e estava trabalhando nessa condição, expondo nas redes sociais e tudo mais. E, obviamente, isso foi utilizado contra ele no processo e o prejudicou. Então, eu recomendo que durante o afastamento, realmente, durante o período em que talvez se esteja alegando essa questão também na Justiça do Trabalho, realmente o trabalhador se afaste. E depois ele retorne ao mercado em outra função, se assim ele Engraçado que preferir. O burnout ele é muito a questão de algo a mais que o estresse. Não é só um estresse, ele passa dessa linha do estresse, né? É que eu estou falando enquanto o André é psicólogo e não advogado. E aí a gente sabe também que a síndrome, ela, como eu coloquei anteriormente, ela está ligada àquele trabalho específico. Sim. Ou seja, fica difícil do judiciário medir nessa questão, justamente. Porque o nível de cansaço, mais que o cansaço desse trabalhador, não é em relação a trabalhar, é em relação àquele trabalho, né? Sim. E aí, Raine, você falou de uma coisa interessante, que é a questão de o afastamento por burnout, você tem uma estabilidade. O que seria essa estabilidade? Pegar aqui esse gancho.
Pronto. Quando se é reconhecida realmente que é uma doença ocupacional, ou seja, uma doença fruto da ocupação, o trabalhador, ele, se tiver um afastamento por atestado médico superior a 15 dias, ele se afasta do trabalho, é encaminhado para a Previdência Social, entra no gozo do auxílio-doença por conta do trabalho, né, ligado à doença do trabalho, que tem até um código diferente, que é o B91. Durante o período do afastamento, ele tem estabilidade, não pode ser demitido do emprego, e quando ele retorna, ele também não pode ser demitido, porque ele tem uma estabilidade de 12 meses, após a cessação do benefício previdenciário. Ou seja, se ele passou 6 meses afastado, quando ele voltar, ele tem mais 12 meses de estabilidade. E aí eu vou puxar aqui outro gancho. Como é essa estabilidade? Ele pode fazer o que quiser e etc. Como é que funciona? Não, ele não pode ser demitido sem justa causa, né? O empregador no nosso país, as empresas podem demitir os funcionários, né, de uma forma um pouco mais livre, digamos assim, desde que pague as verbas rescisórias, né, que são realmente os valores de rescisão. Mas no caso do trabalhador que é acometido de doença ocupacional, quando ele retorna do afastamento, ele não pode sofrer essa demissão, ele não pode ser demitido sem justa causa. Então, ele retorna a trabalhar, ele tem o seu emprego garantido, porque o que é que muitas vezes poderia acontecer, né? Por ser um trabalhador doente, que já adoeceu no ambiente de trabalho, a empresa não quer mais aquele trabalhador, né? Então, assim, eu vou me livrar desse problema. E aí, demitiria ele, seria uma dispensa discriminatória, né? Entendi. Então, por isso que existe essa proteção. Então, é justamente para salvaguardar a condição do emprego ali naquele momento em que ele está vulnerável. O que não significa dizer que ele possa sair faltando aleatoriamente, porque ele pode sofrer uma justa causa nesse período, né? Se ele cometer algum ato grave ou mesmo incidir em desídia, né? Que é justamente o desleixo no desempenho das funções. Vou puxar um ponto aqui, Rayane. Um acordo entre nós, a gente fala muito sobre para o público das mulheres, né? E você, enquanto mulher, e eu acompanho isso também há alguns anos na parte em ser advogado, em ser psicólogo, do assédio que existe, né, com as mulheres no trabalho, né, devido à questão do patriarcado, enfim, inúmeras questões que não vou trazer aqui agora. Como é que você enxerga esse assédio das mulheres, assim, na tua prática? Acontece muito? Que tipos de assédio mais ocorrem com as mulheres? Alguma situação que a mulher talvez ache que não é assédio e é assédio, Sim. né? Porque às vezes assim, é porque é assim mesmo, né? Porque estruturalmente a mulher ela é rebaixada, infelizmente, aqui hoje no nosso país. Então, como é esse assédio com a mulher? O assédio sexual feminino é um assédio que eu vejo que é muito difícil de comprovar, né? Em tese, o dever de provar a existência disso, né, que é o ônus da prova, é da empregada. Ou seja, da mulher. Da mulher. Contudo, é muito difícil realmente alguém conseguir, por exemplo, testemunhar. As pessoas têm medo de ir de encontro, né, com a empresa para testemunhar um assédio sexual. É como se fosse algo muito sério. E de fato né, assim, mas eu quis dizer no sentido de as pessoas terem realmente medo ali de se envolver e de sofrerem uma represália lá dentro. Então, os casos que eu já peguei de assédio sexual, eu noto um medo muito grande das pessoas ali, de possíveis testemunhas se envolverem, certo? Então, é algo mais difícil realmente de se comprovar. E o assédio sexual feminino, ele é muito, num contexto ali de ambiente de trabalho, ele está muito ligado muitas vezes de uma forma assim mais velada. Então são cantadas, piadinhas, sobretudo acerca do corpo da mulher, ou então aquelas piadinhas de cunho realmente sexual, ligadas ao ambiente ali feminino, piadas machistas, piadas capacitistas, né? Então muitas vezes começa por aí. E aí depois vai evoluindo. Ele é algo que evolui, entende? Ele não vem assim de cara, muitas vezes. Pode até vir. É como se o homem ali fosse encontrando espaço e fosse aumentando. Exatamente. E aí depois evolui para um toque ou para passar perto e encostar o corpo. Depois pode evoluir para uma mensagem, né? Muitas são abordadas fora do ambiente de trabalho, pelas redes sociais. Então, até mesmo o próprio patrão, né, o seu superior ali imediato, manda uma mensagem, umas curtidas, né, uns foguinhos, aquelas coisinhas no Instagram. O assédio das mulheres é só pelos superiores ou pode ser pelos pares? Como é que isso acontece? Porque assim, eu vejo muita gente falando assim, meu colega de trabalho me assediou, eu não posso fazer nada, só se fosse meu patrão. Sim, Como é que funciona isso?
o assédio, tanto o assédio sexual como o assédio moral, eles podem ser realizados pelos colegas de trabalho, né? A gente chama esse tipo de assédio moral horizontal. Então, ele vem ali do mesmo grau hierárquico, né? Então, é possível, sim, que os colegas de trabalho assediem uns aos outros, tanto moralmente como sexualmente. E aí eu vou puxar aqui um ponto. Até que ponto a empresa é responsabilizada por esses assédios? Porque às vezes é um superior hierárquico, mas não é o dono da empresa. Sim. Às vezes é o dono da empresa que faz esse assédio com a mulher ou com os funcionários. E às vezes são, como você falou, esse assédio horizontal. E até que ponto as empresas são responsabilizadas por isso? Como é que funciona? A empresa ela é responsável por todos os atos dos seus funcionários, dos seus prepostos, gerentes. Então, sempre quem se responsabiliza é a empresa. Quando se abre uma ação judicial contra o assediador, vai abrir contra a empresa, certo? Então, a empresa ela tem que aplicar, ainda que não seja o proprietário, né, o dono, o sócio, se for algum colega de trabalho ou realmente alguém que tem uma função de confiança maior, a empresa, né, ali, a diretoria, digamos assim, ela tem que aplicar alguma medida. Então, ela tem que advertir esse funcionário que cometeu essa conduta, tem que, se não parar com a conduta, suspender o funcionário e, por fim, realmente, se não tomar jeito, demitir esse funcionário por justa causa. Porque a partir do momento que a empresa ela não faz nada, ela sabe do que está acontecendo e não faz nada, ela é responsável. Inclusive, a gente tem uma nova lei, né, que é a Lei 14.457 de 2022, que é conhecida como a Lei Emprega Mais Mulheres, instituiu a necessidade de as empresas criarem obrigatoriamente canais de denúncia. Então, toda empresa ela tem que ter um canal de denúncia para que as empregadas e empregados, a lei é mais voltada para mulheres, mas se aplica realmente também a todo tipo de empregado, para que realmente se tenha um canal ali direto com a empresa e que se possa fazer uma denúncia, inclusive anônima. É garantido o anonimato nesses casos. Ou seja, bacana essa lei, não sabia. Então traz uma ideia de isonomia dentro do ambiente de trabalho. E aí, Raine, uma questão que eu vejo as pessoas também falando muito, né? Quando eu advogava muito na área trabalhista, já faz alguns anos que eu não advogo, obviamente alguma coisa pontual ou outra, mas é a questão dos valores da indenização, né? Nós sabemos, enquanto advogados, que não existe uma receita de bolo. Obviamente, várias indenizações, elas têm um cunho pedagógico, ou seja, que é aquela questão de desestimular essa prática pela empresa ou pelo funcionário, enfim. Mas existe um padrão de indenização, isso gera isso. O que é que tu tem visto na tua prática, assim, de padrões de indenizações? Sabendo que, né, hoje a gente está aqui no TRT7, que é no Ceará, que é diferente do TRT de São Paulo, que Sim. existe diferenças, né, porque é por entendimento. Ou tem uma tabela, a CLT traz alguma tabela, tem que ser até tanto, tanto, tanto. Pronto, assim, a CLT até tem um parâmetro, né, que foi mudado com a reforma trabalhista de 2017. Houve o que a gente chama de um tabelamento do dano extrapatrimonial vinculado ali ao valor do salário do trabalhador e também à gravidade e extensão do dano. Então é fixada, não é um valor exato, tá? Mas são parâmetros. Então se você ganha de um salário mínimo até 5, o valor vai ser tanto, dependendo do dano também. Se o dano ele é mais leve, levíssimo, grave, gravíssimo, Entendi. então ele vai ali tendo esse parâmetro de acordo com o fixado na legislação, mas o juiz é livre para, dentro desse parâmetro, fixar o valor que ele entende cabível, o que vai realmente variar a cada caso. Então depende da extensão do dano, ou seja, o quão a situação ocasionou ali de mal na pessoa, né? A pessoa ela pode ter sofrido, eu sofri um dano, você sofreu o mesmo dano, eu posso ter uma consequência e você outra. Pode na minha vida ter uma extensão muito maior que na sua. Então isso é avaliado pelo juiz, a extensão do que o dano causou na vida da pessoa. Se ela adoeceu de uma forma que ela não consegue mais trabalhar em nada, ela tem uma incapacidade total, ou se ela tem condições de retornar ao mercado de trabalho, se é uma pessoa que teve a vida ali impactada com a família, por exemplo, né? Então, todos esses critérios são avaliados. E também o porte econômico da empresa. Se a empresa, quanto maior a empresa é, né, mais sólida ela é, mais ela tem condição de pagar um valor mais alto. Ou seja, não é porque de repente sofreu o mesmo dano que vai receber o mesmo valor de indenização. Isso, exato. E aí, Rayane, assim,
Deixa pra gente aí algumas dicas, por exemplo, das mulheres, como é que elas podem provar esse assédio, seja ele moral ou sexual, assim, o que é que você tem visto na tua prática, tipo assim, sabemos bem que testemunha seria a melhor das provas, mas como você Sim. falou anteriormente, nem toda testemunha quer depor e etc, etc. Em que outros meios esses empregados, né, sejam mulheres, né, que é mais vítima de assédio sexual e os empregados no geral, homens e mulheres que é vítima de assédio moral, como é que eles poderiam provar assim junto? Que provas poderiam ser juntadas assim? Dá aí umas dicas pra gente. Pode juntar gravações, né? As gravações são muito utilizadas. É possível você gravar, mesmo que a outra pessoa não saiba, tá? Que você está gravando, desde que você esteja na conversa, participando da conversa. Então pega aqui o celular, liga o gravador, bota dentro do bolso e deixa rolando, né? E usa isso como prova. Pode também filmar, utilizar, por exemplo, de prints de WhatsApp. O print do WhatsApp é uma prova muito comum. Existe até uma forma de valorar mais, ou seja, de dar mais força jurídica a esse tipo de prova, né? Que é através de uma validação feita em cartório ou então por alguns aplicativos que já existem que fazem essa certificação. Então é muito utilizada. O que mais que a gente pode utilizar? A testemunha, como você falou, né? Mas que muitas vezes existe essa resistência. E a gente vai muito para a questão realmente da prova documental. Então, se tiver algum tipo de conversa realmente que foi ali feita nas redes sociais, Instagram, qualquer meio serve também para comprovar esse tipo de conduta. Bacana, Rainha. Eu queria puxar um ponto que você falou há um pouco sobre a questão do assédio moral. Quando a empresa tinha uma cultura de assédio moral, que seria o assédio moral institucional. Isso. Como é essas empresas que têm essa cultura, assim, como é que... Porque, assim, muitas vezes o trabalhador, a trabalhadora vai trabalhar, assim, quer um emprego e, de repente, aquela empresa já tem essa cultura de assediar os Isso. funcionários. Como é que a pessoa consegue saber, de repente, ou como é as características dessas empresas, assim, o que é que elas fazem para ser, assim, algo tão Aham. amplo? Geralmente são empresas que trabalham com vendas, né? Muitas empresas assim de grande varejo, ou então bancos, é muito comum a gente ver em bancos, né? O assédio moral institucional, organizacional, ele é sistêmico. Então todo mundo está inserido numa cultura realmente de medo e pressão. De que forma? Ranking de produtividade com exposição de todos os funcionários, quem está melhor, quem está pior, muitas vezes com destaques, e expor isso em uma reunião em conjunto, muitas vezes por e-mail, às vezes é enviado por e-mail, quem está melhor, quem não está. Cobranças de metas por e-mail em que todos estão copiados, muitas vezes reuniões institucionais, e nessas reuniões, na hora que estiver realmente passando a meta, eles passam já de uma forma com ameaça, né? Com Vexatório, né? ameaça vexatória, de desligamento, sempre ligado ali à cultura também do desligamento, certo? De ser demitido, né? Isso, Vai de ser ser demitido, demitido. você vai ser demitido. Muitas empresas também, André, fazem uma conduta aí que a gente observa e que é muito polêmica, a questão dos hinos. Então, tem empresa que tem o hino de abertura do dia, né? Então, no início do dia, eles chamam os funcionários para cantar o hino da empresa. E quem não participa, muitas vezes, é colocado de escanteio no dia a dia, É certo? silenciado, né? É Isso, penalizado de alguma forma. exatamente. Então, o funcionário não está obrigado a participar disso. E seja um hino da empresa ou algo também ligado a cunho religioso. A empresa pode ter, obviamente, sua convicção religiosa, mas impor que o funcionário participe de, enfim, algum culto, missa e Até tal. porque o nosso Estado é laico, né? Exatamente. Tecnicamente não há religião definida, então não tem como exigir. E aí eu me permito até abrir um parênteses aqui sobre esse assunto, né? Tanto ligado à religião como à política. Existe um tipo de assédio que é o assédio moral ou religioso e o político, Como é que funciona? eleitoral, Como é que funciona esses assédios? Estamos aí em época de eleição que está chegando aí no ano que vem, né? justamente. Nosso episódio aqui agora em dezembro, e aí já, né? Daqui a pouco, mais É, de 8 meses, começa aí as políticas. Como sim. é que é esse assédio político? Fala um pouquinho pra gente, gostei. Lá no escritório, nós fizemos algumas ações nesse sentido, né? Algumas ações trabalhistas de um grupo de trabalhadoras que estavam inseridas num contexto empresarial de uma empresa na época das últimas eleições presidenciais e que realmente tinham palestras e reuniões incentivando a votar em um dos candidatos à Previdência e que não se estava nem em discussão mais algo relativo à política, era uma discussão sobre
por exemplo, Deus e o diabo. Então, assim, era Misturar política com religião. Misturou política com religião. Então, quem não era partidário do candidato realmente que eles apoiavam a presidência seria demitido. E eles verbalizaram isso. E as trabalhadoras fizeram a prova como? Através de gravação. Todas gravaram as reuniões. Né? Então, esse é o assédio moral eleitoral. É forçar um trabalhador a aderir a algum partido ou realmente ideologia política ou votar num candidato A ou B. Bacana saber disso, não é bacana fazer isso, né? Mas é interessante saber, até porque é algo que sempre acontece, né? A cada 2 anos tem as eleições, então tem essa política. Rayane, existe alguma ideia de valores? Vou voltar nessa pergunta porque eu sei que muita gente tem dúvida. Chega no teu escritório dizendo assim, eu sofri um assédio sexual, quanto é que eu vou ganhar? Porque eu sei que essa é uma pergunta muito da população que quer saber quanto vai ganhar, quanto é meu direito, e como é que você abordaria isso, assim? Como eu disse, assim, vai variar realmente de cada caso, extensão do dano, porte econômico da empresa, mas eu diria aí que em uma média, a partir de 10 até 80, 100 mil reais, a depender, já vi, né? Já vi. Então, o que eu percebo, na verdade, é que ultimamente a Justiça do Trabalho ela tem segurado um pouco os valores. Né? Então, assim, o que é que tem acontecido? Se fala de uma indústria do dano moral. Né? Então, que hoje tudo é dano moral, qualquer situação seria dano moral. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas existe, de fato, uma banalização do dano moral. Tem até uma decisão judicial recente, que saiu, acho que há 1 mês, 2 meses atrás, em que o juiz do trabalho chamou o trabalhador, né? Ele, é uma decisão polêmica, obviamente, mas que houve ali uma crítica a essa questão, dizendo que hoje a gente vive numa geração mimimi, né? Numa geração que tudo se dói e que não aguentam mais qualquer coisa ali no trabalho. Então, mais uma vez, é algo polêmico, né? Então, a Justiça do Trabalho realmente tende a segurar um pouco devido a essa banalização. Muita gente realmente entra ali com a ação e não tem um dano moral realmente esclarecido, mas muitas, com certeza, passam por situações terríveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com essa banalização, certo? Mas aí, realmente, o valor vai depender da extensão, da gravidade do dano. Entendi. Gente, se eu pudesse, eu passaria o dia conversando com a Rayane, porque é muito bom saber de direito do trabalho. Vou, convidá-la para 2026 estar aqui para a gente falar de outros temas. Com certeza, estou aqui disponível. Porque eu acho que é bacana informar a população, bacana informar você, mulher, o que direito que você tem, ou você, homem, né? Na verdade, é importante informar as pessoas, né? Essa questão do direito que existe. E aí eu vou puxar a última pergunta, que não tem muito a ver com o nosso tema, mas tem a ver com o podcast, que é a questão dos acordos trabalhistas. Muita gente fala, na primeira audiência eu vou resolver meu processo. Como é que você vê essa questão de acordos? O acordo num processo trabalhista ele pode ocorrer a qualquer momento. Pode ocorrer a partir do momento que se protocola o processo e a outra parte tem ciência, ela já pode até entrar em contato uma com a outra para fazer um acordo. Na audiência, após a audiência, depois da decisão judicial, depois da sentença. Mas aí realmente, como o próprio nome já diz, né, acordo é algo que os dois têm que chegar a um consenso. E tem que haver ali um tipo de negociação para que se chegue num valor razoável. Mas não tem como garantir, né? Às vezes eu recebo alguns clientes que teve a primeira audiência e eles, eu pensei que ia resolver, eu pensei que ia ter um acordo agora. Mas a empresa não apresentou o acordo. Então, quem inicialmente deve apresentar o acordo é a empresa, uma proposta de acordo, né? Sim, e a outra parte avalia. Né? Mas nem sempre dá para sair por realmente desavença ali de valor, discordância do valor, e porque uma parte não quer fazer, não. Que a estratégia processual realmente é não fazer acordo agora. Ou porque eles entendem que eles têm boas provas, a tese deles tem sustentabilidade, né, digamos assim, e preferem ver depois o resultado da audiência, digamos assim. Entendi. Rainha, queria te agradecer. Infelizmente, nosso papo está chegando ao fim. Tá? Um prazer muito grande ter você aqui, como eu disse no início. É muito bom contar com profissionais como você, que realmente se preocupam com o outro, se preocupam com o cliente e agem de forma ética, né, e honesta. E parabéns pelo seu trabalho.
Queria que você desse uma palavrinha final para quem está nos assistindo e nos escutando e deixasse aí como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é o que mais acontece hoje, né? Que é o nosso cartão de visita. Claro. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite. Estou muito feliz de ter estado aqui, né, e discutir um assunto tão importante que, de fato, né, algo que a gente tem que ter um olhar mais cauteloso. Nossa mente é o nosso lar, então, Sim. nosso ambiente de trabalho, a gente passa muito mais tempo do que na nossa casa, principalmente durante a semana e muitas vezes até final de semana, né? Então, realmente, nós temos que ter muito cuidado com isso e um olhar mais cuidadoso. Tanto quem emprega, né, as empresas, como quem trabalha, né? Então, a gente tem que voltar ali o nosso ambiente de trabalho para uma construção sadia mesmo. E o meu Instagram, vocês me encontram aí nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @raianerael.advogada, o Instagram do meu escritório é rca.advogados_, e estou à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês sobre esse tema ou outro. E costumo dizer assim, o mundo do trabalho é um mundo muito vasto, né? Realmente precisa de um advogado especialista Sim. nessa área. Bacana Porque, falar sobre isso. exato, a advocacia trabalhista, não só trabalhista, mas todas as áreas, precisam de profissionais realmente especialistas naquilo que fazem, né? Porque a gente conhece aquela seara, aquele Caminho das direito. pedras, né? Exatamente, o caminho das pedras. Gente, se você está vivendo alguma situação no seu trabalho que de repente demande o olhar de um advogado especialista, procure de fato uma advocacia especialista trabalhista. Eu sempre falo aqui, Rayane, que os outros convidados que eu recebo e etc, sempre falo assim, ninguém vai fazer uma cirurgia de cabeça como um médico que opera o pé. E a mesma coisa, eu sempre defendo isso aqui em todos os episódios que a gente faz, a questão realmente dessa especialidade. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Rayane. Espero vocês no próximo episódio. Aqui embaixo vai estar todos os contatos da Rayane. Você consegue, como ela já deixou aí, ó, ela disse que poderia falar com ela lá no Instagram para ela responder. Então, se tiverem dúvida, ó, corre lá no Instagram dela, manda um direct, diz assim, olha, vi lá no Acordo Entre Nós, eu quero saber isso, isso e isso. Que ela vai ajudar vocês. Com certeza. Até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima.